Boa noite, irmãos. Nós cantando esse hino último agora, eu sou meio chorão e me emocionei. Mas de pensar, irmãos, a liberdade que nós temos de servir a Deus, essa porta aberta aí, nós sabemos que estamos em dias difíceis e quando olhando aqui a porta aberta, que privilégio Deus está nos dando. Vamos fazer igual José no Egito, durante a fartura, guardar o trigo, e nós não sabemos o que vem pela frente. O tema do nosso estudo hoje é em busca de um sentido para a vida. Acredito que esta indagação, qual o sentido da vida, ela vem desde os primórdios da civilização. Então o homem sempre buscou, de onde vem, para onde eu vou, a vida após a morte, existe Deus, qual o propósito da vida. Então, para isso, nós temos dois textos base. Os dois se encontram em Eclesiastes. Então, vamos ler o primeiro, Eclesiastes 1, versículo 2 e 3. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Segundo texto, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Queridos, logo no início do capítulo 1, está escrito assim, vaidade de vaidades. É comum essa repetição de palavras para representar o superlativo. Então, por exemplo, quando é dito santo, santo, santo é o Senhor, seria a mesma coisa que dizer santíssimo. Então, no hebraico, quando há uma repetição, então vaidade de vaidades, ou seja, aquela vaidade superlativa. Por isso que é repetida essa palavra. Nós sabemos que Salomão, ele escreveu 3 livros. Um na sua juventude, Cântico dos Cânticos. Mesma coisa, Cântico dos Cânticos, vaidade de vaidade, santo, santo, santo. A forma superlativa. Quando adulto, ele escreveu Provérbios e na sua velhice, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, ele pode parecer estranho, porque é um livro até do ponto de vista, digamos, filosófico, pessimista. Mas o que está sendo dito nesse livro é em relação às coisas que estão debaixo do sol. Ou seja, é aquela vida natural do ser humano, a vida, digamos, do ponto de vista material. Por isso que Salomão ele vai expressar como que é a vida aqui debaixo do sol, sem pensar, a princípio, numa intervenção divina, mas a forma natural que as pessoas vivem sem digamos, um pensamento de transcendência, Aquele pensamento normal do dia a dia. Na nossa introdução, está escrito assim, vivemos em uma geração que tem tudo. Quando fala tudo, no sentido de tecnologia, bens materiais, hoje nós vivemos numa facilidade, Então, quando fala a geração que tem tudo, é nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, sente um vazio profundo. Pessoas com dinheiro, vazias, com sucesso, insatisfeitas, religiosas, confusas, ou pessoas comuns cansadas da vida.
a grande pergunta continua ecoando: qual é o sentido da vida? Salomão experimentou tudo o que um ser humano busca hoje. Então, eu coloquei alguns pontos aqui que para nós observarmos aquilo que Salomão pôde desfrutar. Por exemplo, prazer, bens materiais, trabalho e sucesso e sabedoria. No prazer, em Eclesiastes 2:1, ele diz assim: ora vem, provar-te-ei com alegria. Quais são essas alegrias, né? Festas, entretenimento, sensualidade. Resultado, vazio. Até no ponto de vista da sensualidade, Salomão, ele tinha 1000 mulheres. E como nada é perfeito, ele tinha 1000 sogras também. Então, irmãos, nós vemos aqui que um homem que provou de tudo, festas, entretenimento, sensualidade, e chegou a uma conclusão que nada disso realmente, do ponto de vista humano, ia deixá-lo satisfeito, porque os irmãos já ouviram falar no filósofo Arthur Schopenhauer, o alemão, e ele diz o seguinte: esse Schopenhauer, ele é um filósofo totalmente pessimista, né? Ele diz que a vida é assim: sofrimento e tédio. Sofrimento. Eu quero algo, então para eu conseguir alguma coisa eu sofro. Aí depois você consegue, satisfação, mas já vem o tédio. Né? Igual aquela pessoa: mãe, consegui um emprego, veio toda feliz. Estou feliz, estou... Aí ele tem que levantar às 5 horas, 4h30, ele já está acordando lá. Aí o primeiro mês tudo bem, o segundo, depois já começa a entrar aquele enfado, né? Preciso mudar de emprego, estou tão chato lá. Aí ele compra um carro, nossa, está todo feliz, aquele carro dos sonhos dele. Aí passa um tempinho, ele vê outros carros, bem que eu podia ter aquele lá. Aí ele tem aquele, todo feliz, passa uma semana, vem o tédio. E assim é o ser humano. E Salomão, ele percebeu que, do ponto de vista humano, ele vivia entre o desejo, que é o sofrimento, e a satisfação, que era o tédio. Então, ele chegou a essa conclusão. Agora, em relação a bens materiais, Eclesiastes, capítulo 2, 4-8. Aqui eu pus o resumo, né, para não ler todos os versículos. Casas, riquezas, posses, resultado, insatisfação. É igual aquela pessoa que compra uma chácara, né? Até diz que comprar uma chácara são 2 alegrias, quando compra e quando vende. Compra uma chácara, agora estou aposentado, eu vou descansar, vou lá na chácara, vou pescar, vou colher o fruto lá direto da árvore. Aí começam os matos nascerem, as pragas, aí ele não vê a hora de vender. Aí quando ele vende é a segunda alegria, né? E é assim a vida do ser humano, né? Isso debaixo do sol. Trabalho e sucesso. Eclesiastes 2:11. Tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Resultado, cansaço sem propósito. E a sabedoria? Eclesiastes 1:18. Na muita sabedoria há muito enfado. Eu tinha um professor que ele dizia assim: bem-aventurados os ignorantes, porque eles sofrem menos. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Você começa a estudar, aí você começa a perceber o que é o mundo, o que é o sofrimento humano,
a hipocrisia, vários problemas, né, de ordem político e assim por diante. Aí, quanto mais você estuda, mais revoltado você fica. Eu tinha um tio totalmente caipira, aquele caipira mesmo de ficar mastigando matinho e tocando viola. Ele era uma das pessoas mais felizes que eu conheci. Ele era simples, que se eu falasse para ele, qualquer coisa, que eu falasse para ele, ele acreditava. É mesmo, se eu falasse assim, eu vi uma mula sem cabeça aí, como ela era. E o homem era feliz, viveu a vida inteira feliz. Tinha um problema gravíssimo de saúde, e para ele estava tudo bem. Por quê? Ele viveu no meio do mato, não conhecia nada em relação à ciência, ele sabia sobre plantação, coisas assim, né? Mas em relação ele tinha um grande sonho, que era vir para São Paulo. Graças a Deus que ele não veio, porque senão ia tornar pesadelo, porque ele estava acostumado lá com o matinho, lá, né? Tudo bem. Bom, vamos seguir. Agora, nós estamos, a primeira parte, falando em relação às coisas debaixo do sol, de um ponto de vista até, digamos, secular, né? Agora, nós vamos falar sobre 3 objetivos do sentido da vida segundo as Escrituras, Sagradas Escrituras. Quais são os 3 objetivos? Primeiro, glorificar a Deus. Aí está escrito assim, propósito ontológico. Ontológico é o propósito para entender o ser, né? Aquela pergunta, né? De onde eu vim, para onde eu vou, se a vida tem sentido, o que vem depois da morte. Então, propósito ontológico. E as Sagradas Escrituras dá todas essas respostas. Se nós procurarmos de onde eu vim, para onde eu vou, se tudo que nós quisermos, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. E todo esse sentido, desde que nós tenhamos a mente de Cristo. Aí nós vamos realmente entender o propósito e o sentido da vida. Então diz assim, você não existe para si mesmo, mas foi criado para Deus. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 7, diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Então, o objetivo aqui é glorificar a Deus. Às vezes, quem não é doméstico à fé fala, mas que vantagem glorificar a Deus. Mas nós que recebemos uma tão grande salvação, que recebemos ao Senhor Jesus a proteção divina, o sentido da vida, o glorificar a Deus é a mesma coisa, por exemplo, eu falar para vocês, quando nós temos os nossos filhinhos ou os netos, nós não temos aquela felicidade de agradar, de, entre aspas, glorificar nesse sentido. Ai, que bonitinho, é a mesma coisa para Deus. Nós sentimos esse amor tão grande que nós não conseguimos ficar sem glorificar. Então, você vê uma criancinha, eu tenho o meu netinho, eu tenho uma neta de 8 anos e meu netinho de 2,5. E de vez em quando eu dou umas apertadas na bochecha dele, um pouco mais forte, porque eu não aguento. Eu falei, por quê? Né? É a forma de... A gente tem aquele amor entranhável. Então, glorificar a Deus para nós não é uma obrigação, é uma satisfação, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sentimos Deus no nosso meio, nós sentimos a consolação de Deus, nós recebemos a vida eterna, Jesus deu a vida por nós, e nós transbordamos de alegria. Então, nós glorificamos a Deus. Por isso, é um prazer glorificar.
Depois, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é interessante. Quando nós entendemos o propósito, né, de Deus, porque hoje é muito comum as pessoas falarem assim: nós temos que viver uma vida com propósito, com missões, com missão, ter um objetivo, está claro. Mas só que nós esquecemos uma coisa: além do nosso propósito, existe um propósito muito maior que é de Deus na nossa vida. Aí quando fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou super feliz porque eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Aí depois eu vou para casa, eu vou lá estar com a minha esposa, eu vou estar super feliz porque é para a glória de Deus. É a esposa que Deus me deu, é a mulher que convive comigo há quase 40 anos, é a convivência, e eu estou fazendo aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra, união do homem com a mulher. Eu estou lá no trabalho, tem um propósito, aquele que faz para o Senhor faz. Eu estou me alimentando, louvado seja Deus que preparou este alimento, né? Então, nós temos, a todo momento, se nós pensarmos que nós não somos de nós mesmos e que só estamos aqui porque Deus está segurando a nossa vida, é para glorificar o dia inteiro, o tempo todo. Porque se Ele não quiser, não acaba nem de ler o outro versículo aqui, como já aconteceu, pregadores estão pregando e cai morto. Então, parece uma coisa simples nós estarmos aqui. Não, nós estamos aqui porque Deus aqui nos trouxe, nos deu saúde, e mais uma vez, essa porta aberta, Ele nos deu liberdade para estarmos aqui. Há países aí que eles estão fugindo, até em buracos aí escondidos, para poder servir a Deus, para poder cultuar a Deus, né? Fazer um culto a Deus. Então, glorificar não é apenas louvar, é viver de forma que Deus seja o centro das nossas decisões, desejos e da nossa identidade. Tudo aponta para Ele. Você pode ter dinheiro, família, religião e ainda assim viver sem sentido, porque o centro ainda é você. Então, enquanto o centro é você às vezes pode cair naquele tédio de não ter um sentido. Agora, quando você tem dinheiro, por exemplo, louvado seja Deus, Deus preparou essa importância para mim, estou feliz e vou procurar até ajudar aquele a quem eu posso. Né? Família, Deus preparou uma família para mim, assim por diante. Então, tudo que nós temos, se apontarmos para nós só, eu tenho dinheiro porque eu trabalhei. Uma vez eu lembro que uma pessoa chegou para mim, acho que me viu orando para antes de comer, ele falou assim mesmo: quem põe a comida na minha mesa são meus braços, não é Deus. Desse jeito. Então, agora eu falo assim, qualquer coisa que Deus prepara para nós sabemos, né, que vem de Deus. Não está centrado em nós, mas em Deus. Tudo é dele, para Ele, por Ele. Certo? Outro objetivo, ser transformado à imagem de Cristo. É um propósito existencial. Qual que é o propósito da nossa existência? Sermos transformados à imagem de Cristo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aqui está o ponto que o mundo rejeita. O sentido da vida passa pela morte do eu. Ele precisa morrer para que a vida verdadeira surja. Então, para nós sermos transformados à imagem de Cristo, nós temos que renunciar ao nosso ego, nosso eu. A partir do momento que há uma rejeição do meu eu, do meu querer próprio,
Claro, eu falo do ponto de vista geral, não é que eu quero comprar um carro, não posso, eu quero fazer... Não, não é isso. Mas nós sempre termos como centro a Deus. E com isso nós somos felizes, porque todas as nossas realizações, elas estão sendo feitas para nós, mas para Deus em primeiro lugar. Aí o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vai além. Ele não apenas dá sentido à vida, mas dá uma nova vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Muito bem. Terceiro objetivo: amar e servir com propósito. Propósito relacional. Esses dias mesmo foi falado sobre esse propósito relacional. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. O sentido não termina em você, ele transborda. Amar não é sentimento, é entrega. Falando de propósito relacional, os irmãos me perdoam, às vezes eu dou exemplos, de literatura, tudo porque cada um dentro do seu espaço, tem alguns exemplos para dar. Tolstói, por exemplo, é escritor russo, Ele, mais ou menos, todo mundo, acho que já ouviram falar que ele escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina e assim por diante. Ele chegou numa crise existencial. Começou a perceber o problema do sofrimento humano, começou a observar sobre o sentido da vida. E olhando para os filósofos, para os intelectuais, ele percebia que eram insatisfeitos. A crise dele foi tão grande, mas tão grande, que ele chegou a um momento quase ao suicídio. Mas ele teve um insight, uma iluminação. Ele começou a observar os camponeses, todos felizes. Pessoas simples, não têm estudo, não têm bens materiais, trabalham o dia inteiro, depois todos felizes vão lá, tomam o banho deles e vão lá servir a Deus, vão lá para a igreja, vão cultuar. E aí, a família dele, inclusive, foi muito contra ele, porque ele queria largar tudo, vender tudo e ficar lá no meio dos camponeses. Vejam bem, irmãos, uma pessoa do calibre dele é um dos maiores escritores de todos os tempos. Inclusive, se alguém gosta de ler, lendo pelo menos esses 2 livros aí que eu citei, vai ter uma compreensão muito grande em relação à existência humana. É muito importante em relação à moral e etc. Continuando aqui, servir não é obrigação, é expressão de uma vida transformada. Quem encontrou o sentido da vida em Cristo não vive só para si. Vejam bem, irmãos, para o cristão é estranho ele viver só para si. Por exemplo, eu vou dar um exemplo tão simples. Esses dias aí o meu gatinho ficou internado, Eu fiz de tudo para agradá-lo. Inclusive,
Ele fez de tudo para deixar eu sem dinheiro nenhum, mas tudo bem. E a gente tem aquela alegria, né? Vou comprar um brinquedinho, vou fazer isso. A gente quer agradar, a gente, igual os nossos filhos, os parentes, nós temos aquela vontade de agradá-los, né? De comprar alguma coisa, vai viajar, olha, aquelas lembrancinhas, né? Agora, o verdadeiro cristão, ele tem isso não só para os seus familiares, não só aqueles do seu sangue, mas também de agradar o próximo. Quando nós chegarmos a essa conclusão que a nossa felicidade é de agradar também ao próximo, nós vamos nos alegrar muito. Por isso que fala, né? Mais bem-aventurada é dar do que receber. Lembro a minha mãe ela tinha assim uma caridade, um amor. Ela não podia ver ninguém sofrendo com problemas assim, ou de alimentação, ou qualquer coisa, ela ficava assim, enquanto não resolvesse o problema, ela não descansava. E um dos propósitos da nossa vida cristã é servir. Nós vemos no começo da igreja, né? Eles tinham tudo em comum. Aí vendia para repartir. E se nós observarmos, mais do que o Senhor Jesus fez, é impossível. Deus se fez homem, habitou entre nós. Se nós pensarmos mesmo, é algo que talvez nem alcancemos, né? A profundidade. Um Deus que se fez homem. Para quê? Para servir. E ele disse, né? Eu vim para servir, não para ser servido. Já pensou, irmãos? Um dos propósitos, então, da vida cristã e para a vida ter sentido é você sentir a felicidade de servir ao próximo. Aquela alegria. Eu vou citar agora um pequeno texto do livro Confissões, livro 1, de Agostinho de Hipona. Ele diz assim, olha que interessante. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ou seja, nós fomos feitos por Deus e para Deus. E o nosso coração ele vai estar sempre inquieto enquanto nós não repousarmos em Deus. Porque tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. O propósito, então, da nossa existência é Deus. Continuando, agora vem uns textos muito chatos até de ler. O que dizem 3 ateus sobre o sentido da vida? Lawrence Krauss, físico e cosmólogo americano-canadense, conhecido por trabalhos sobre a origem do universo e a natureza do nada. Olha só que infeliz que foi esse homem, com toda a sabedoria, ciência, posição. Olha o que ele disse: o universo é indiferente à nossa existência e a vida é um acidente cósmico. Misericórdia! Que dó que dá de uma pessoa dessa, né? Foi um infeliz. Veio em vão e morreu debalde. É a mesma palavra, né? Veio em vão e morreu debalde. Richard Dawkins, biólogo e etólogo. Etólogo é o cientista que estuda o comportamento dos animais, né? Os instintos, hábitos, comunicação e assim por diante. Famoso por popularizar o conceito de gene egoísta e ser um dos principais defensores do ateísmo. A vida é uma sequência sem propósito e a morte é o fim absoluto.
Para você, viu? Não para nós. Christopher Hitchens, jornalista, vocês estão vendo que é tudo a nata, né? Do ponto de vista intelectual. Biólogo, ou melhor, jornalista e escritor britânico-americano, conhecido por suas críticas ao cristianismo e ao islamismo, e pode ser um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo. A vida é uma sequência aleatória de eventos, e não a redenção ou propósito maior. Que infelicidade! Então, irmãos, nesta noite aqui, vamos ser gratos a Deus, porque Ele trouxe para nós, além da salvação, Ele trouxe o verdadeiro sentido da vida. Esse é um privilégio que a gente devia estar tudo pulando, igual criança quando vai no pula-pula. De privilégio. Vamos para a conclusão. Vimos que Eclesiastes evidencia que debaixo do sol tudo é vaidade. O livro enfatiza a busca por significado na vida presente e a brevidade da existência, como foi dito. É um livro inspirado por Deus? Sim. Mas ele está mostrando a vida debaixo do sol. Como é que o ser humano vive, como que ele reage às intempéries ou à constância das coisas repetitivas e etc. da vida, né? Já Jesus apresenta uma visão diferente. Para ele, a vida não é apenas terrena e sem propósito, mas também abundante e eterna no reino de Deus. Jesus disse, né? Para que tenham vida e vida... Como que é? Eu sei o que é, mas eu queria ouvir de vocês. Muito bem. Nesta noite, queremos glorificar a Deus que, por intermédio de Jesus Cristo, nos mostrou o verdadeiro significado da vida. Por tudo isso, então, que Deus seja louvado. Obrigado.